Olá, amigos! Hoje a nossa entrevistada é Elaine Coelho, diretora da Talent Consultoria, coach e consultora de empresas. O nosso tema vai ser sobre liderança de equipes e como os empreendedores e empresários podem utilizar ferramentas muito importantes para estimular e fazer o crescimento da sua empresa. Fique conosco e esse programa hoje tem o patrocínio da LX Decor. Olá, Elaine, olá, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. Obrigada, parabéns pelo escritório tão bonito aqui no centro de São Leopoldo. Então, Elaine, fala um pouquinho sobre a tua carreira, como é que como você entrou nesse mundo muito incrível do desenvolvimento de equipes, do atendimento às empresas nesse segmento. Ok. Já tenho uma estrada aí, né, Beth? De trabalho, de carreira, né? Comecei muito jovem, com 14 anos, não é? Hoje isso não é mais possível, né? Como foi lá no passado. Sim, é verdade. Mas comecei com 14 anos, né? Sempre fui, assim, muito estimulada pelos meus pais, né? A trabalhar, a ser correto, a fazer um bom trabalho. Então, nunca parei de estudar também, então me formei no segundo grau em ciências, técnico contábil, né, que tinha na época. E aí fui fazer a faculdade de administração, né, me formei na Unicinos. Demorei para formar, porque foi sempre assim muito suadinho, não é? Sim. Aquela coisa que a gente brinca, eu não tive o patrocínio, não é? Certo. E aí a coisa foi se desenrolando muito devagar. Me formei já tarde. Quando formei em administração, mas de lá para cá nunca parei de estudar também, né? Em 98 eu no finalzinho ali da faculdade, eu inclusive trabalhei num projeto dentro da faculdade, dentro da Unicinos, não é? Junto com o Sebrae, e que foi meu maior empregador, assim, até hoje, a minha escola, né? O Sebrae, onde eu trabalhei vários anos, saí em 2005 do Sebrae. E aí em 2006, então, eu fui empreender. E quando eu fui empreender, Beth, eu já tinha feito o meu mestrado, né? Fez um mestrado em engenharia, olha só. Eu sempre achei muito incrível essa área da engenharia, achava incrível também mulheres, assim, nessa área que é mais masculina, digamos assim, não é? E então eu fui fazer o mestrado em engenharia. E foi fantástico, assim, não me arrependo, foi sofrido, muito sofrido, não é? Mas foi muito gostoso também. Então eu encerrei meu mestrado em 2006, na época que eu então abri a empresa, né, a Talent, certo. Em 2006, junho de 2006 nós abrimos. Esse ano nós estamos fazendo 12 anos de empresa. Nossa, parabéns. Né? Observa que essa questão de desenvolvimento de equipes, das empresas, tem muita coisa, a gente acompanha assim, muitas ferramentas. Hoje os empreendedores eles têm uma oferta de maneiras de fazer, mas a gente vê também que, conversando com outros empresários, o quanto é difícil formar essas equipes e eles também formarem-se como líderes. Liderança e gestão hoje se tornou meio que um lugar comum, mas a gente sabe que não é bem assim. O que tu percebeste nesses 12 anos trabalhando nessa área? O que mudou junto aos empresários, junto às equipes, que está sendo tão difícil essa administração? Bom, Beth, assim, nesses 12 anos de empresa, muita coisa mudou, não é? Sim. É tudo muito dinâmico. Eu sempre digo, né, para as pessoas que eu atendo, se nós temos certeza de alguma coisa, é que algo vai mudar. A única certeza é a mudança. É a mudança. Então, eu preciso estar preparado para essas mudanças e eu preciso preparar a minha equipe para essas mudanças. Então, quanto mais eu estiver preparado, melhor. Tem gente que me fala, Beth, eu não vou treinar a minha equipe porque amanhã ou depois alguém faz uma oferta por R$10 a mais e a pessoa faz. É verdade, isso eu ouço bastante. Então aí a gente vê um outro problema, não é? Que é o próprio empresário confiar na sua própria empresa.
Olha só. Né? É a confiança que ele tem nessa equipe, é a forma, a cultura, o como ele lida nesse dia a dia com a sua equipe. E aí, tendo isso, Beth, não tem como o empresário ter medo de perder alguém, entre aspas, né? Ou de um funcionário trocar a empresa dele por outro. Isso é porque ele talvez não esteja cuidando do seu funcionário e nem cuidando do seu negócio. Sabe que tem uma coisa muito bacana? Em 2011, quando eu fui fazer minha formação em coaching, minha primeira formação em coaching, não é? Que eu descobri o coaching, aí trouxe ele primeiro para dentro da consultoria. Isso foi uma coisa incrível, assim, Beth, porque o coaching, a consultoria, né, voltando um pouquinho, a consultoria, ela me dava aquela condição de, parece que eu tinha que ter aquela maleta mágica, que nem nós falamos, os colegas consultores, e eu chego lá, abro aquela maleta, tiro uma varinha de condão, pum, bato lá, e a empresa vai ficar às mil maravilhas. E o coaching me mostrou que não adianta ter processo, não adianta ter o melhor software, não adianta ter a melhor equipe. O melhor produto, um mercado comprador. Nada disso adianta se o meu gestor, o dono, aquele camarada lá que puxa a equipe, que dá o tom no dia a dia, se ele não estiver preparado. Certo. Então, o preparo dele é que vai conduzir todo o restante. Vai trabalhar com o melhor processo, sabe? Tem empresas que eu chego, que eu brinco com eles, puxa, você tem um software que é uma Mercedes, a gente precisava aqui de um Fusquinha bem equipado e tal, mas você tem uma Mercedes, e por que a coisa não anda? Não anda porque tem outras coisas, não é? E as pessoas... não adianta ter o melhor software, o melhor processo, o melhor produto se não tiver gente. E a gente é que faz a diferença, não é? Então, gente boa com um gestor bom dá gol. Certo. E na região, já que nós estamos aqui em São Leopoldo, as empresas, de maneira geral, Elaine, as mais tradicionais, elas são empresas mais antigas, que elas vêm de um modelo administrativo também muito tradicional, do dono e dos seus funcionários. Não tem muito essa inter-relação. Isso está correto ainda? Isso está mudando? Isso precisa mudar? Devido ao perfil econômico da cidade, é muita metalúrgica, muita fábrica, muito prestadores de serviços voltados à indústria, que é um ambiente mais seco no lidar, no trato com as pessoas, ou isso já está no passado? É passado. Que inclusive bom. Nós temos que ter cuidado, né? Porque tem as questões de assédio moral, não é? Que eu preciso cuidar muito. Então, aquele chefe do passado que tinha coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso é uma frase do passado, né, Beth? Muito bom. Isso já passou. Hoje em dia eu preciso ter uma equipe que entenda o que ela está fazendo. Eu preciso ter o camarada que entenda o que qual a proposta do trabalho dele no dia a dia. Se ele entender o que ele está fazendo e o que isso colabora num contexto para um todo, não tem, e esse é o modelo ideal para hoje. Nós ainda temos, Beth, aqui na cidade, empresas desse modelo mais antigo. Que acabam tendo essas dificuldades que eu te falei com pessoas. Por R$10 elas saem mesmo. E aí eu digo, tem que sair, porque hoje em dia o colaborador, ele precisa ser valorizado, né? Como eu falei antes, as pessoas são as que movem todos os processos. E eu preciso ter essas pessoas engajadas com o meu propósito no dia a dia da minha empresa. Então, aquela empresa lá do passado é uma empresa que está fadada ao fracasso. Ou ele muda, né? Porque o jogo mudou, a mudança já aconteceu, esse mundo já está diferente, as pessoas querem ser tratadas diferentes e merecem ser tratadas diferentes, não é? Certo. Claro que eu falando em liderança, eu tenho pessoas que precisam de estar com alguém dizendo, faça isso agora. Mas aí a gente entra num outro assunto, que é a personalidade da pessoa, como ela age no dia a dia. Eu vou ter uma outra pessoa que, se eu tiver alguém ali em cima, ela se sente... vai ficar assustada ou travada. E ela trava. E aquilo não ajuda no dia a dia. Então eu como gestor, tem que ter uma percepção de que cada indivíduo daquele ambiente é diferente. Isso. Saber fazer essa leitura da minha equipe, conhecer cada um deles e saber qual é o potencial de cada um e o que cada um pode colaborar no seu dia a dia,
né? Aqui dentro do propósito da empresa, né? O que cada um... E aí eu extraio o melhor da pessoa, eu deixo ela trabalhar no melhor dela. E ela se sentindo em casa, ela não vai embora por R$10. Tá certo. Certo? Então é isso. No próximo bloco a gente vai conversar com a Elaine sobre o que é esse programa Cérebro Educado, que é uma ferramenta desenvolvida por ela e por um grupo de pessoas justamente para fazer essa questão, para trabalhar melhor essa questão da liderança.